Cínicos vem do grego kinos, que significa cão. Quínicos significa como um cão. É uma corrente filosófica daqueles que se propuseram a viver como os cães da cidade, sem qualquer propriedade ou conforto. Foi fundada pelo discípulo de Sócrates, Antístenes. Acredita-se também que a origem do nome cinismo deu-se por causa do lugar em que Antístenes ensinava, no Sinosarges, em Atenas, uma escola para atenienses filhos de mães estrangeiras. O cinismo teve como seu maior expoente Diógenes de Sinope, que foi o refundador do cinismo após a morte de seu fundador Antístenes. Ao chegar em Atenas, Diógenes se deparou com Antístenes, que se recusava a lhe ensinar. Certa vez, por tanto insistir, Antístenes estendeu o bastão para Diógenes e Diógenes lhe ofereceu a cabeça, dizendo: "Pode golpear, porque não existe madeira dura o bastante para me levar a desistir de fazer com que me digas algo, como me parece que devas." Depois disso, por sua determinação em se tornar aluno de Antístenes, Antístenes o aceitou que lhe ouvisse, o aceitou como discípulo. Com isso, Diógenes deixa como ensino que a determinação da vontade ultrapassa qualquer obstáculo. Seu movimento anticulturalista buscava uma vida além da exterioridade de todas as convenções da sociedade e do próprio capricho da sorte e da fortuna. Buscava reencontrar a genuína natureza do ser humano e viver conforme essa natureza, e isso o levaria a ser feliz. Essa busca é marcada por sua frase célebre: "Procuro o homem." Portanto, felicidade para o cinismo é viver além das convenções sociais, é reencontrar a sua natureza e viver conforme essa natureza. Diógenes, com isso, ele deixava bem claro que o conhecimento teórico é inútil. Conhecimentos como matemática, física, astronomia, música, metafísica são inúteis. Para ele, o que importava era o exemplo da ação. Para Diógenes, todo esse conhecimento de mediação conceitual deveria ser substituído pelo comportamento, pelo exemplo e a ação. Em outras palavras, a pesquisa filosófica abstrata e teórica é inútil para fins de alcançar a felicidade. O cinismo de Diógenes era totalmente contrário a qualquer forma de erudição e até mesmo de cultura. Ele preferia se expressar por meio de ações, atitudes e escolhas concretas, em vez de textos escritos. Seu ensinamento era concentrado em uma vida vivida fora de qualquer convenção e reduzindo as necessidades àquilo que é essencial. É a volta à natureza, a volta à genuinidade da vida. O modo de viver dos cínicos é um viver sem meta, ou seja, sem necessidade de moradia fixa e sem o conforto das comodidades oferecidas pelo progresso. Tinha a filosofia centrada na ética, defendia a vida pautada pela virtude, que segundo ele essa virtude era a autarquia. Um viver inteiramente livre, sem regra. Segundo Diógenes, quanto mais se eliminam as necessidades supérfluas, mais se é livre. Dentro desse princípio de autarquia está o bastar-se a si mesmo, o não depender dos outros. Cada indivíduo cuida de si mesmo. Bastar a si mesmo é mostrar apatia e indiferença diante de tudo. É ter independência das necessidades. Diógenes, por exemplo, carregava um alforje onde colocava os alimentos, utilizava indiferentemente todos os lugares para quaisquer finalidades, para almoçar, para dormir, para conversar. Outra coisa que constituía a autarquia era a ação provocativa. E ele fazia isso através do direito da palavra, parresia, que era um direito de palavra sem regras e de forma provocativa.
muitas vezes chegavam aos limites da disfarçatez e da arrogância, até mesmo em relação aos poderosos. Uma vez, quando Diógenes tomava sol, Alexandre, o homem mais poderoso da terra, inesperadamente chegou para Diógenes e disse: Pede-me o que quiseres. Diógenes respondeu-lhe: Devolva o meu sol. Diógenes também era provocativo através da ação, da anaideia, ou seja, ele demonstrava em suas ações a não naturalidade dos costumes gregos. Diógenes não desejava nada do que a sociedade considerava desejável. Dizia que tinha a riqueza de nada possuir. O princípio da autarquia ensinado e vivido pelos cínicos não para por aí. Também tinha como constitutivo do modo de vida o desprezo pelo prazer. Segundo Diógenes, para se alcançar a liberdade e a virtude, era necessário uma prática de vida capaz de temperar o físico através do exercício e a fadiga, preparando assim o espírito para suportar as coisas que a natureza impõe e, ao mesmo tempo, capacitando o homem a se habituar no domínio dos prazeres e até desprezar esses prazeres. Diógenes, certa vez, pediu a alguém para lhe conseguir uma casinha, e por conta da demora dessa pessoa em conceder-lhe o que foi pedido, ele escolheu um tonel como habitação. Durante o verão, Diógenes rolava sobre a areia ardente, e no inverno ele abraçava as estátuas cobertas de neve, desejando assim, de qualquer maneira, temperar-se diante das dificuldades. Conta-se também que, certa vez, vinha um menino bebendo água na concha das mãos e jogou fora o alforje e a tigela, dizendo: Um menino deu-me uma lição de simplicidade. Jogou fora também o seu alguidar, que era uma espécie de vaso de barro, ou poderia ser de metal, ou até mesmo de material plástico, por ter sido ensinado, ou seja, por ter visto um menino que, por ter seu prato quebrado, colocava as lentilhas na parte cavada de um pedaço de pão. Outro filósofo que contribuiu muito na propagação do cinismo foi Crates de Tebas. Crates de Tebas foi discípulo de Diógenes e uma das figuras mais significativas do cinismo. Segundo Crates, o cínico deve ser apólide, ou seja, deve ter aversão à cidade, porque a polis pode ser dominada, conquistada, derrotada, e por isso não é o refúgio do sábio. Conta-se que ele respondeu a Alexandre, quando Alexandre perguntou se queria que a sua cidade natal fosse reconstruída. E Crates respondeu a Alexandre: E para que serviria? Talvez outro Alexandre a destruirá. Em uma obra sua, Crates escreveu: Minha pátria não tem uma só torre, nem um só teto, mas onde é possível viver bem, em qualquer ponto de todo o universo, lá está a minha cidade, lá está a minha casa. O cínico proclamava-se cidadão do mundo. Crates casou-se, mas ele casou-se com uma mulher chamada Hiparquia, que abraçara o cinismo e com ela viveu a vida cínica. O matrimônio no cinismo, ele era contestado e era substituído pela convivência concorde entre homem e mulher. A completa ruptura com a sociedade demonstra-se também no relato segundo o qual teria Crates casado a sua filha experimentalmente por 30 dias. Crates também difundiu o conceito de que as riquezas e a fama, longe de serem bens e valores para o sábio, são males. E ainda afirmou que seus contrários, a pobreza e a obscuridade, são bens. Crates utiliza uma forma literária
de que teria larga repercussão a diatribe. Diatribe é um breve diálogo de caráter popular com conteúdo ético, escrita frequentemente com linguagem mordaz. Trata-se, substancialmente, do diálogo socrático, só que cinicizado.